Que Deus abençoe sua vida. Quero te saudar com a graça, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe você sempre. O pessoal também que está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe, que Deus os honre. E que esta noite o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio 8, 2. Glórias a Deus. Amém, queridos? Todos acharam aí? É um texto que alguém já, com certeza já leu. Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Vamos ler 2 versículos apenas para a nossa meditação desta noite. Vamos falar sobre necessidade e propósito. Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Disso o homem viverá. Então nós vamos falar sobre necessidade e propósito. Você tem alguma necessidade? Você está passando por alguma necessidade hoje em sua vida? Talvez Deus esteja usando a necessidade para alinhar você, para ajustar você ao propósito, à visão, ao princípio dele. O que nós lemos aqui é um dos capítulos mais, podemos dizer assim, mais esclarecedor sobre o propósito do deserto na vida do povo de Israel e, consequentemente, em nossa vida, amém? Na sua vida. Então, quando você quiser saber qual é o propósito do deserto, por que o povo tem que passar 40 anos no deserto? Capítulo 8 de Deuteronômio, você vai encontrar as razões por que Deus permitiu que o povo entrasse num deserto e ficasse ali 40 anos. E aqui nós vamos falar exatamente sobre algumas, pelo menos 3 razões por que o povo ficou no deserto. E quando eu falo de necessidade e propósito, porque tudo o que o povo viveu fazia parte de um plano de Deus para trabalhar e preparar o povo para poder introduzir o povo, levar o povo para a terra da promessa. Todos têm uma promessa, amém? Você tem uma promessa, sua família tem uma promessa, a igreja tem uma promessa, eu tenho uma promessa, você tem uma promessa. Agora, antes de entrarmos e sermos merecedores, recebedores da promessa, é certo que Deus nos levará provavelmente a um patamar de crescimento, de entendimento, de propósito, a visão de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Ok? Então vamos ver aqui a palavra, que a Bíblia está se referindo aqui, né? Vira para a pessoa do seu lado aí, diga: Deus não se move pelas suas necessidades, Ele se move pelo propósito dele
em sua vida. Você entendeu o que eu falei? Deus não se move pelas suas e nem pelas minhas necessidades. Ele vai se mover pelo propósito que Ele tem com a minha vida e com a sua. Amém? Entendeu? Deus tem um plano com cada vida, e é em cima desse plano que Ele se movimenta na nossa direção. Porque às vezes nós achamos que o fato de termos necessidades, Deus vai se compadecer de nós e vai olhar para nós e vai dizer: eu vou olhar para a tua necessidade e vou resolver o teu problema. Não, é engano nosso. Amém? Deus se move pelo propósito dele em nossas vidas. É até possível que Ele use as necessidades para nos alinhar aos seus propósitos. Por isso que é muito importante nós estarmos conectados com o céu, para termos discernimento, para sabermos que tudo o que acontece conosco está sob o controle absoluto de Deus. Amém? Que até mesmo se tivermos uma necessidade, é possível que esta necessidade seja usada para nos colocar no seu respectivo propósito para a nossa vida. Todos nós temos um propósito, obviamente, da parte de Deus para nós. Amém? Então, não espere que as suas necessidades vá comover o coração de Deus e vá atrair o olhar de Deus para você. Não. O que vai atrair o olhar de Deus para você é justamente o propósito que Ele tem com a sua vida. Faz sentido isso aí, amém? Então vira para o vizinho e diga: suas necessidades nunca comoveram a Deus e nunca vão comover. Amém? Aí você pode dizer assim: mas será que Deus é tão mau assim, que vê as minhas necessidades e não se move em relação a mim, em direção a mim? Deixa eu dizer, talvez você como pai, você até se preocupa com o seu filho, quando está passando na crise, tu tem que dar uma forcinha para ele. Mas Deus não é assim com você. Sabe por quê? Porque Deus tem planos com a nossa vida. Muitas vezes as necessidades que nós temos faz parte até ou do plano de Deus, ou porque nós mesmos, de alguma forma, não entendemos o plano total de Deus, e a gente arruma subterfúgios, meios para fugir do plano de Deus, e a gente tem consequência de certa forma. Então vamos entender o que Deus tem para nós. Segunda coisa, eu quero que você repita aí para o seu vizinho. Diga: você precisa discernir se as suas necessidades de hoje estão sendo indicador do propósito de Deus para a sua vida. Você entendeu? Às vezes, a necessidade que você tem hoje é um indicador que está te apontando para o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão em uma crise e elas não discernem que Deus está usando aquela crise para indicar para ela, para aquela pessoa, o propósito de Deus para a vida dela. Entendeu? Tem gente que está numa crise financeira e Deus diz assim: eu estou usando essa crise financeira para te levar para um propósito que eu tenho com a sua vida, para você prosperar. Para você, no meio da tua crise, você descobrir o plano da prosperidade de Deus para a sua vida. Agora, tem gente que se entrega plenamente à crise. Permite que a crise lhe segue o entendimento, a percepção, e ela não consegue ver a possibilidade de enxergar um plano de prosperidade que Deus tem para ela no meio daquela crise. Então entenda, porque quando Deus falou através de Deuteronômio 8:2, o Senhor está dizendo, o texto diz: Deus te conduziu por todo o caminho durante esses 40 anos.
Todo é todo, certo? E diz: Ele te humilhou, e Ele fez tudo isso para sondar o seu coração, para saber o que tinha dentro do seu coração. E Ele te humilhou, Ele fez você passar fome, para que Ele pudesse te apresentar o maná. E quando você visse o maná, uma vez que você estava com fome, você não iria rejeitar o maná. Então tudo tem um plano da parte de Deus para nós, sim ou não? O povo não gostou do maná. A Bíblia diz que o maná parecia com uma semente de coentro. Eu nunca vi uma semente de coentro. Eu sei que ele é ruim para comer. O pessoal insiste, eu engulo, mas não sou muito chegado a coentro não. Mas eu nunca vi semente de coentro. Mas a Bíblia diz que era parecido, o maná era parecido com a semente de coentro. E o povo comia aquele negócio, e chegou um tempo que eles não gostavam mais. Eles comiam coentro de manhã, coentro não, maná de manhã, meio-dia, à noite. E chegou uma hora que eles falaram assim para Moisés: Moisés, dá para nos devolver para o Egito, porque pelo menos lá tinha cebola, tinha alho, só coisa que não é muito, só é um temperinho, né? Mas lá tinha cebola, tinha alho e a gente gostava. Aí o Senhor diz: o maná é um alimento do céu. Só que pessoas terrenas não gostam muito das coisas celestiais. Faz sentido aí? Quem está acostumado com coisa terrena, com mentalidade terrena, com alimento terreno, com coisa terrena, não gosta do celestial. Aí o Senhor diz: eu te fiz passar fome no deserto, para que quando eu te apresentasse o maná, você não iria rejeitar o maná. Mas mesmo assim, teve um monte de gente que disse: Moisés, a gente não quer mais maná. Está entendendo? Deus quer nos dar coisas espirituais, mas a gente está tão carnalizado, está tão humanizado, que nos acostumamos com o alimento, com o maná da terra, que satisfaz o nosso ego, que satisfaz o nosso interesse, que satisfaz a nossa humanidade, que nos satisfaz como seres terrenos, temporais, passageiros, e a gente não quer o celestial. Você diz: eu te fiz ter fome, para que você, quando eu apresentasse o maná, você aceitasse o maná, quisesse o maná, recebesse o maná de bom grado. Aí quando chega em João capítulo 6, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram do maná lá no deserto, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o maná verdadeiro, e quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Você está entendendo? Tem a vida eterna. Já era uma tipologia de Cristo, o maná. Esse Jesus que a humanidade rejeita, que o ser humano continua rejeitando. São poucos os que querem degustar e os que querem realmente receber do alimento espiritual para a nossa vida. Mas é Jesus que muda a nossa história, amém ou não, igreja? Então o Senhor disse: eu te fiz passar fome, para que você recebesse o maná, que nem vocês e nem os vossos pais já provaram. E o Senhor diz assim: para mostrar para vocês que não é só de pão físico que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Nós precisamos da palavra, você precisa da palavra para mudar a sua história e mudar a sua vida. Quantos podem dizer amém? E receber a palavra. Então fala para o seu vizinho aí, diga: talvez você não perceba, mas precisa discernir que a crise que você passa hoje pode ser um indicador do propósito de Deus
para a sua vida, para a família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então é hora da gente começar a perceber essas coisas. Agora, presta atenção aqui. Eu não estou dizendo para você que é propósito de Deus que o ser humano passe necessidade. Não é isso que eu estou dizendo nessa palavra, entenda isso. Eu estou dizendo que aqui é uma simbologia das crises que nós passamos, para Deus nos fazer dependentes dele, amém? E fazer com que nós venhamos a ter necessidade desse Deus. E a gente precisa entender que ele nos permite muitas vezes passarmos por crise, porque as crises, elas são niveladoras da nossa vida. Eu não sei se você entende isso, mas saiba de uma coisa: toda crise, ela, quando bem recebida por nós, se torna um nivelador de caráter, de paciência, de dependência de Deus, amém? Se torna um nivelador de humildade na nossa vida, porque às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente é soberbo. Então toda crise são niveladoras. É que às vezes a gente não entende que a crise é niveladora. Nivela caráter de pessoas, nivela temperamento, nivela o sistema emocional das pessoas, porque nós somos muito descontrolados. Então veja o que Deus faz quando nós passamos por crise, quando você tem uma necessidade. Vamos olhar isso, amém? A crise nivela a sua obediência. Nós somos muito desobedientes. Aí Deus nos leva para um campo de crise, que é justamente para a gente começar a baixar um pouco a crista do galo. Entendeu? É que às vezes a gente não entende isso. Fala para o seu vizinho aí. Diga: Deus usa crises, necessidades, para nivelar a nossa submissão. Você é submisso? Para nivelar a sua humildade. Eu já falei para você, nós temos muitos problemas de humildade. Aí nós vamos ver isso aqui. Então ele usa para nos disciplinar, para nos conduzir de volta ao seu propósito supremo. Quantos podem dizer amém? Então que Deus use para nivelar a minha vida e a sua vida. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai te castigar, não. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender como encarar os momentos que nós passamos. Amém ou não? Todos nós passamos por momentos ruins. Agora, você como um filho de Deus, como um cristão, como um seguidor do Senhor, como servo de Deus, a diferença é que Deus nunca vai te deixar sozinho, mas Ele não vai te permitir que você não passe por niveladores. Entendeu? Nós vivemos uma geração que quer que Deus ajuste a palavra dele ao seu estilo de vida. A nossa geração quer que Deus nos coloque, ou melhor, quer que Deus coloque a sua palavra, os seus princípios no nosso modelo geracional. Não é assim. Deus tem o modelo dele, tem a forma dele, tem os valores dele. E quem tem que se ajustar aos valores de Deus é o ser humano, eu e você. Amém ou não? Então fala para o seu vizinho, diga: o objetivo do deserto na vida do povo, primeiramente, era humilhar o povo. Está aí no texto que lemos. O Senhor te levou
por todo esse deserto nos 40 anos para te humilhar. Aí você diz assim: ah, que Deus, hein? Só que essa humilhação não é naquele sentido de expor a nossa vida publicamente para os outros. Você entendeu? Não é falar coisas diminuindo você, não é pisando em você. Esse humilhar aqui é para nos trazer humildade, é para quebrar a soberba do ser humano. O ser humano é muito soberbo, nós somos soberbos. Mesmo quem não tem nada é soberbo. Já viu isso? Às vezes a pessoa não tem nada de que se orgulhar, mas ela é orgulhosa. Ela mora num barraco, mas é orgulhosa. Ela não tem nada para comer, mas ela é orgulhosa. O ser humano é orgulho, porque orgulho faz parte da natureza humana. O homem é orgulhoso desde que nasce. O orgulhoso não se quebranta, o orgulhoso não se humilha, o orgulhoso não é humilde, o orgulhoso se acha melhor do que todo mundo, o orgulhoso gosta de oprimir os outros, o orgulhoso se acha superior a todo mundo. O povo viveu 400 anos como escravo no Egito, mas ainda assim saiu com soberba. Você entendeu? O livro de Provérbios, capítulo 29, verso 1. Eu acho que é 29, 1. O Senhor diz: aquele que é muitas vezes repreendido, mas endurece a sua cerviz, não é isso? Será quebrantado sem que haja cura. O que é a cerviz? É aqui, ó. É a cervical. Sabe aquela pessoa que não consegue se dobrar? Tem gente que parece que engoliu um cabo de vassoura. Não se dobra. Porque a natureza humana é assim. E o Senhor diz: eu te levei para o deserto para te humilhar, para quebrar a sua soberba. Está entendendo? Você conhece alguém soberbo? Conhece alguém orgulhoso, que não desce do orgulho? O tratamento do orgulhoso é deserto. O lugar onde Deus usa para quebrantar o ser humano orgulhoso chama-se deserto. Só que ninguém quer ir para o deserto. Entendeu? Então, Deus não leva o povo para o deserto para diminuí-los, para pisar neles, mas para quebrar o orgulho. Porque o Senhor está dizendo, leia o capítulo 8 todo para você entender. O Senhor diz: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, terra próspera, terra abençoada, mas o que você é hoje não combina com o modelo de Canaã. Está entendendo, gente? O Senhor diz: vocês não combinam, não dá para entrar naquele lugar. Aquele ambiente é um ambiente de excelência, ambiente de grandes, de nobres, pessoas que têm mentes nobres, mas vocês não podem pisar em Canaã, enquanto a mentalidade e a vida de escravo continuar em vocês. Você conhece um escravo que tem soberba no coração? Que não se rende? O povo de Israel. E o Senhor diz: eu te levei para te humilhar, que era para quebrar a sua soberba. Então a forma que Deus tem para quebrar a minha e a sua soberba é justamente as necessidades. Tem gente que é tão soberbo que quando tem necessidade não pede ajuda. Conhece alguém assim? E não vai com o outro, não chega e diz: olha, dá para você me dar aí um pedaço de pão? Arruma um pão para mim aí. Arruma alguma coisa para mim, eu estou precisando.
A pessoa diz, não, está tudo bem. Tudo bem. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Uma outra razão, que está lá no texto, o Senhor diz, eu te levei para o deserto para testar o conteúdo do teu coração. Para testar a sua dependência de Deus, a sua obediência, para ver se você obedeceria os princípios ou não. Está entendendo? O que está no meu coração, o que está no seu coração. Então toda crise que nós passamos é para Deus testar o que passa por nosso coração. Como é que você corresponde ao que você está vivendo? Como correspondemos aos ambientes que vivemos? As necessidades que temos? O que se passa pelo seu coração em relação às coisas de Deus? Ele diz, o Senhor te levou para saber o que estava no teu coração, se você iria obedecer ou não. A obediência do homem está ligada aos desejos do seu coração, aos intentos do seu coração. O que está no seu coração, o que está no meu coração. Deus vai nos testar, Deus vai nos provar no coração, o que está aí dentro de você. Porque não são suas palavras que provam quem você é, mas é o que está no teu coração é que prova quem você é diante de Deus. Amém? Porque a nossa boca, ela pode falar muitas coisas bonitas, mas o nosso coração não, ele é real. Entendeu? Sua boca pode emitir sons. Você pode ser um repetidor, você pode ser um papagaio de pirata. Você pode ser um repetidor de coisas que você ouve, que você conhece. Mas o teu coração revela quem de fato é você. Sempre que Deus olha para você, Deus não olha para as suas declarações, Ele olha para o interior do seu coração. Lembra quando Samuel foi ungir, né, o rei substituto de Saul? Chegou na casa de Jessé, primeiro que ele olha é o mais bonito, é o Eliabe. O cara era altão, grandão, forte, bonitão. Samuel olhou para ele e falou assim, é igual o apóstolo Osmarino esse cara. Esse sujeito é bonito, tem cara de príncipe, é majestoso, é nobre, é ele o rei. Aí o Senhor falou assim, Samuel, chega aqui no cantinho. Você está olhando a aparência, eu olho o coração. Não é esse não. E passou logo 7 na frente. Não era nenhum. E Samuel foi por ordem. O mais bonito, o menos, e o menos, e o menos. Aí falou, não tem mais ninguém. Não, tem um sim, é o feinho, é o ruivozinho, todo cheio de sarna. Sarna é o que se coça, né? Cheio de sarda, de pintinha, magrinho, franzino, mas era um pouquinho bonitinho, que diz que ele tinha uma boa aparência. Boa aparência não é muito bonito, né? É só uma boa aparência. Todavia não era lá aquelas coisas. Mas o Senhor olhou e disse, é esse aí. E Samuel disse, mas o cara não tem cara de príncipe, não tem corpo de príncipe, é uma magricela. Mas é ele. Porque você vê o corpo, você vê o físico, eu vejo o coração. Você está entendendo? Deus nos leva para crises para ver o que está no meu coração e no seu. Porque o que está no seu coração é quem você é de fato. Você não pode enganar, você pode mentir para todo mundo. A gente pode ir para a rede social, para as redes sociais e mentir para geral. Mas Deus está olhando o nosso coração. É o nosso conteúdo interno que revela quem de fato somos. Entendeu? É isso que faz toda a diferença. É isso que Deus procura. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura corações, homens com coração voltado, né? O próprio salmista, acho que Salomão falou no livro de Provérbios, ele diz que o coração do rei nas mãos do Senhor é como um rio. Você já ouviu esse texto? Para dizer o seguinte:
O que Salomão está dizendo é: coração de rei é coração de pedra, é coração duro. Todo rei precisa ter um coração duro. Ele não pode ser muito mole, porque ele tem que reinar com equidade. E muitas vezes ele vai precisar ser duro, sim ou não? Mas ele diz: mas um rei precisa ter um coração como um rio quando estiver na presença de Deus, porque na presença de Deus ele não é rei. Entende? Na presença de Deus ele só é um ser. Então ele tem que colocar o seu coração para que Deus faça como um rio. Rio, tudo que entra nele não fica represado, simplesmente vai embora, passa. E rio limpa tudo. Entendeu? Para dizer, você é um rei, teme a Deus, então na presença de Deus, o seu coração não pode ser aquele coração de regente, tem que ser um coração quebrantado, doado para Deus, porque Deus vai pegar o seu coração e vai torná-lo como um rio, vai levá-lo para qualquer lugar, vai limpá-lo, vai purificá-lo, nada vai ficar represado dentro dele. Está entendendo? Deus sabe como tratar comigo e com você. Então quer dizer para você, nós estamos num processo. Se você está passando por um aperto hoje, entenda que Deus está purificando o teu coração. Deus só está revelando, trazendo para a luz o que está aí dentro. Amém? Para condenar você? Não, Deus não condena ninguém. O homem condena por si, se condena por si mesmo. Entendeu? Deus só quer revelar o que está dentro de nós, para provar para nós quem somos. Porque às vezes nós somos muito bons aos nossos próprios olhos. Nós somos os melhores, nós somos os mais obedientes, nós somos servos, nós somos justos, nós somos íntegros. Mas aí Deus diz assim: pois eu vou provar para você. Coloca o teu coração na minha mão, que eu vou provar para você que você não é toda essa cocada que você está falando, não. Não é essa Coca-Cola. Entendeu? Você guarda coisas dentro de você, é o que Deus está dizendo. Então, para testar o coração, terceiro, Deus diz: eu te levei para o deserto a fim, aquilo que eu falei no início, para que você desejasse o maná. Porque você gosta tanto de coisa terrena, e eu quero te dar o celestial, eu quero te dar o eterno. Você gosta das coisas temporais, e eu quero te dar o eterno. Você gosta das coisas passageiras, e eu quero te dar aquilo que é permanente. Amém? Então diga para o seu irmão, diga: Deus tem coisas permanentes para você, Deus tem coisas eternas para você, e Ele quer substituir as eternas, Ele quer substituir as terrenas pelas celestiais, as temporais, diga, as temporais pelas eternas. Aí Ele diz: para que você tivesse fome, porque quando você tem fome, tudo que vier para você, você come, não é? Quando você está com muita fome, o que te der, que alguém te der para comer, certamente você vai comer, até aquilo que você não deseja muito, não é? Você não vai escolher comida. Se você está numa crise, ninguém escolhe comida. Pergunta ao pessoal da África se eles escolhem, né? Aqui a garotada escolhe. Tive muita experiência com meus filhos. Tinha carne na panela e eles preferiam ovo. Muitos deles estão aqui e eles sabem disso. Eu lembro de uma pessoa que ficou uns dias na minha casa
comprava carne, comprava frango, comprava um monte de coisa, e a pessoa só queria comer batata doce. Aí quando eu descobri lá pro terceiro dia, eu falei, só vou comprar batata doce agora. Eu ia lá, trazia 2 quilos, 3 quilos, pode comer, batata doce à vontade. Deixa eu te dizer algo. Nós precisamos hoje ter sede e fome de Deus. Sabe por quê? Que muitas pessoas não conseguem mais se firmar com Deus, desejar Deus, crescer em Deus, porque elas não têm mais fome de Deus. As pessoas estão precisando ter fome novamente de Deus, amém? Quando elas tiverem fome de Deus novamente, elas não vão sair da igreja, elas vão ficar, elas vão permanecer, elas não vão perder uma palavra, elas não vão perder um culto, uma adoração, um louvor, porque elas querem conectar com Deus, elas têm sede, fome e desejo de Deus. Aí o Senhor diz, eu fiz você ter fome, para você entender, que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que o que nós precisamos hoje, viver a palavra, de verdade, aplicarmos a palavra, o que o Senhor está dizendo para a nação, dizendo, olha, a minha palavra é o verdadeiro nutriente que vocês precisam. E é verdade, quando você começa a entender a palavra de Deus, quando a Bíblia, quando as verdades de Deus se tornam elementos essenciais para você, quando a Bíblia se torna a sua bússola, amém? A bússola do seu destino, você percebe que você não pode viver sem ela, mas ela começa a preencher todas as áreas da sua vida. Você tem uma crise emocional, você começa a ler a palavra, você percebe que a palavra consegue entrar nessa área da sua vida e preenche. O seu problema espiritual, você começa a perceber que a palavra entra na sua vida e aquela lacuna espiritual começa a ser preenchida. Você tem uma necessidade financeira, você começa a crer na palavra e você começa a ver a sua vida financeira mudar, porque tem promessas também na palavra. Você está com uma crise no seu casamento, tem um problema no seu casamento? Você lê a palavra e faz da palavra de Deus o teu alimento, o teu nutriente que nutre seu casamento. Quando você vê, o seu casamento é mudado, tua família é transformada, marido é convertido, esposas são convertidas, filhos que estão completamente afastados de Deus. Mas algo acontece, o poder de Deus acontece, e quando você percebe, o milagre está acontecendo, tua família está sendo transformada. O Senhor diz, eu quero que vocês entendam, eu os levei para o deserto, para fazê-los entender, que vocês vivem pela palavra do Senhor, é dela que vocês precisam, e quando você vive a palavra, todas as respectivas áreas da sua vida são transformadas. Já falei para vocês, são 7 áreas da nossa vida, do ser humano: vida espiritual, vida emocional, vida financeira, vida familiar, vida mental ou intelectual, vida física, vida profissional. Qual é a tua profissão? Quando você coloca a palavra de Deus na sua vida e aplica, os teus projetos são financeiros, você é um empreendedor, mas se os teus negócios estão alimentados pela palavra, você consulta a palavra para saber como você vai direcionar os teus negócios, você pode ter certeza que Deus te colocará no topo, entre os maiores, porque Deus quer ser glorificado através da tua vida e através dos teus negócios. Porque quando você tiver que testemunhar para alguém, as pessoas vão dizer, qual é o segredo do teu sucesso? Me conta.
E você vai dizer: é Deus purinho, não tem outro. Eu só creio na palavra, eu só creio nas promessas. Aí você vai olhar e vai dizer: é verdade, Deus está me honrando. Qual é a área da sua vida que você precisa hoje que Deus haja? O Senhor diz: eu te levei para o deserto para te humilhar, para quebrar sua soberba, para te fazer ter fome do meu maná, para que você colocasse a minha palavra como o nutriente mais importante da sua vida, e para testar o seu coração. Eu queria conhecer o seu coração, mas não queria apenas conhecer o seu coração. Eu queria provar para você mesmo como é o seu coração. Você entendeu? Porque para nós somos as pessoas mais bondosas do mundo. Nós somos os melhores. Só que também a Bíblia diz em Jeremias 17: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e terrivelmente mal, não é? Quem o conhecerá? Então o nosso coração às vezes também nos engana. Por isso que precisamos colocá-lo sempre nessa máquina de transparência de Deus, né? Já viu aquela máquina de raio-x? A palavra de Deus é essa máquina para nós. Você passa pela palavra, tudo que está dentro de você é revelado. E é a esse nível que Deus quer nos levar. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Fiquemos de pé, vamos orar.